Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Muito prazer conhecê-lo, viu? O prazer é todo meu, Vinícius. A gente fica muito alegre aí poder receber o senhor para estar participando aí de uma live com a gente, viu? Obrigado, prazer é meu. Já, man, já mando um grande abraço em nome do professor Benedito, em nome do Pet Paideia. É uma satisfação ter recebido o convite de vocês. É, Benedito tem um carinho especial por mim e eu por ele. A gente está aí tentando empreender um projeto junto de pesquisa em filosofia africana e eu espero que dê tudo certo. E é um prazer te conhecer, um prazer estar aqui contribuindo com o Pet Paideia. Eu espero poder colocar aqui um pouco das minhas angústias, das minhas reflexões sobre o ensino de filosofia e a ontologia Banto, que é um caminho que eu estou navegando por ele recentemente, mas recentemente enquanto pesquisador, né? Mas já vivendo ele desde o meu nascimento. E a gente fica muito feliz porque a gente já tratou do tema de filosofia africana em em uma live com uma professora, eu esqueci o nome dela agora, e num texto filosófico também que a gente publicou aqui, e a gente esteve falando sobre é, Ubuntu e Axé, né? E hoje aí a Uhum. gente tem a oportunidade de estar explorando um pouco aí da ontologia Banto, né? E Correto. mostrar aí como que a filosofia africana também tem uma enorme relevância aí na discussão da filosofia no campo mundial, né? Muito Com bom. certeza. E é uma discussão que para a academia, não só para a academia no ramo da filosofia, mas em outros ramos também, é uma temática ainda muito nova, né? Que as pessoas tiveram uma certa dificuldade de aceitação e por isso a necessidade urgente da gente estar discutindo, investigando, pesquisando e conhecendo um pouco mais do que vem a ser essa filosofia aí, e em especial hoje, né, a ontologia Banto, né? Durante séculos não foi aceita ou requisitada como um pensamento, como uma filosofia, e agora é urgente que a gente não só reconheça e estude, conheça e pratique esses outros ramos ou outras filosofias. Muito bom. Então, já dando início aí a essa importante live, a gente apresenta a quem está conosco, o professor Carlos Ayala. Ele é professor de filosofia da rede pública estadual na cidade de Tuiutaba há 18 anos, onde ele é membro de dois NEABs e que coordena projetos de ensino de filosofia e racismo. O NEAB, para quem não conhece, é o Núcleo de Ensino Afro-Brasileiro Indígena, né? Graduado pela PUC de Goiás, especializado em políticas públicas e gestão cultural pela PUC de Uberlândia, mestrando em ensino para a educação básica no Instituto Federal de Goiás, campus Urutaí, onde pesquisa práticas docentes de educação para as relações étnico-raciais no ensino médio. Pesquisa jogos didáticos e pedagógicos para o ensino de filosofia no ensino médio, bem como filosofia africana, que é o tema de nossa palestra hoje. Então, eu já entrego a palavra para o professor Carlos Ayala, né? E o senhor fica à vontade para expor como te bem aprouver, professor. É um imenso prazer, mais uma vez, estar recebendo o senhor em nome do PET Paideia. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Vinícius. Eu quero desejar uma boa noite a todos que estão aí nos assistindo. E dizer que a exposição que eu trago aqui hoje para vocês, ela não é bem uma exposição acadêmica, né? Porque eu não gosto até de fazer exposição acadêmica. Eu acho que as minhas raízes, a minha ancestralidade traz muito a questão da oralidade. E aí eu quero aproveitar desse dom da oralidade, da minha ancestralidade, para poder falar de forma bem natural, sem a preocupação de ser cartesiano, apresentando ideias concatenadas, né, um nexo bem organizadinho, mas trazer para vocês um pouco da vivência que eu tive, dos estudos que tenho, da pesquisa que faço em cima de ensino de filosofia e ontologia Banto, né, que é a filosofia africana. E aí eu quero já de antemão dizer para vocês que durante a minha fala eu vou estar me referindo a ideias, a livros,
a textos de alguns filósofos brasileiros e filósofos africanos, mas sem necessariamente citar especificamente o que é de um, o que é de outro, porque são coisas que li ao longo da minha caminhada, ao longo da minha vida, e que eu não quis e fiz questão de não pontuar o que é de quê, para deixar também vocês na curiosidade de investigar, de poder pesquisar, de ir atrás, mas eu vou citar pelo menos os nomes desses pensadores, por exemplo, duas mulheres que acho fantásticas, que é a Sueli Carneiro e a Catiúcia Ribeiro, que são duas filósofas aí tremendas, com grandes obras de filosofia africana, que vocês vão poder ter contato. Além delas, eu vou estar trazendo reflexões do Renato Nogueira, que é meu amigo e que gosto muito dos livros, que pesquisa especificamente filosofia africana na questão da infância. E vou trazer Fanon, que é um clássico de filosofia africana, e Plácido de Tempes. Então eu vou estar citando ideias, pensamentos e escritos desses filósofos africanos para ilustrar e deixar vocês bastante curiosos com as ideias que eu vou estar apresentando para vocês. Antes de começar a fazer a minha explanação especificamente da filosofia africana, eu quero situar vocês em quem sou eu, apesar de que o Vinícius já fez aí uma prévia apresentação minha, mas é porque quando eu falo e utilizo o termo local de fala, né, meu locus de fala, esse locus de fala ele me constitui. E isso dentro da filosofia africana é importante. Né? Você é o que é ou torna-se o que você é por causa das inferências e inter-relações sociais que você mantém. Então eu sou muito influenciado por um avô materno que tive. Meu avô faleceu há 3 anos atrás, com 100 anos de idade. E a importância do meu avô na minha vida, até o meu nome de batismo não é Carlos Ayala, esse é um apelido, Ayala é Tupi-Guarani, então é de influência do meu avô. E eu sentava desde criança em torno do meu avô e ele me contava histórias. E uma dessas histórias é que a minha bisavó materna, ela é banta e foi capturada ao laço pelo meu bisavô, e o meu avô contava isso com muito orgulho, de que meu bisavô teria domesticado a minha avó. Mas além desse fato, o meu avô ele era benzedor, era um mestre do saber na arte da cura através de raízes e plantas. E ao fazer essas curas, essas rezas, receber pessoas que ele benzia, ele me despertava um interesse e uma curiosidade muito grande. Além de me levar para as matas, para colher raízes, entender das plantas, ele me despertava a curiosidade em cima da reza, né? Das orações que ele fazia, das curas que ele realizava. Então essa influência de cura, de imposição das mãos, de circularidade, que é própria da África, dos ancestrais, eu trago da minha ancestralidade, e só depois que eu fui estudar filosofia é que eu pude entender quem era meu avô e a influência que ele tem e teve durante a constituição de quem eu sou, da pesquisa que eu faço, né? Além do meu avô, eu tenho uma participação grande na Congada, né? Em Tuiutaba, que é a minha cidade natal, é onde eu resido. Tem aqui a Irmandade São Benedito, composta por 8 ternos, né? Ternos de Congo, Moçambique, Catupés, marinheiros. E eu tenho a grata satisfação de ser filho da Rainha Perpétua do Congo. Então minha mãe herdou essa coroa e ela também tem uma circularidade, né? A coroa ela vai passar pela minha família, pelos meus ancestrais. E o meu pai é falecido também, ele foi capitão do Moçambique Mirim. E quando meu pai faleceu, teve até uma disputa interessante, né, porque eu, por herança, seria herdeiro da coroa do meu pai e do bastão do meu pai. E como eu nunca havia dançado, eu sempre acompanhei a festa, sempre ajudei na organização da festa, sempre fui um intelectual da festa. Os meus sobrinhos, filhos das minhas irmãs, me impediram de herdar a coroa e o bastão do meu pai. E aí depois, durante a fala em que eu vou estar apresentando a ontologia, vocês vão entender que importância tem esses símbolos, né? Esses valores
para a cultura e para a constituição do sujeito, né, do ser humano. Né, e isso, na discussão ontológica, é o que a gente busca. Né, quem é o ser humano, qual o sentido da vida, essas são as discussões ontológicas. Bom, além dessa influência familiar, eu, quando criança, participei de um movimento da teologia da libertação da Igreja Católica, chamada de Comunidade Eclesial de Base. Dentro da Comunidade Eclesial de Base, na cidade de Tiltaba, nós tínhamos uma fazenda em que a gente fazia plantações e ali a gente vivia o marxismo. A gente plantava, colhia, distribuía, e isso me influenciou. Né? Eu sou de esquerda, né? O meu pensamento, meus jeitos de ver a vida, a forma como eu constituo a vida, o sentido meu de sujeito, é esse sujeito que preza pelo coletivo, pela comunidade, e não só por causa da minha ancestralidade, mas também por essa formação que eu tenho, que é a formação do movimento eclesial de base, aí, da teologia da libertação da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi essas influências que me levaram para a filosofia. Com 12 anos de idade, o meu livro de cabeceira era O Capital de Karl Marx. Era o livro que eu tinha do lado da minha cama, que eu lia, relia, citava ele com 12 anos de idade, queria ser professor. A minha melhor e mais praticada brincadeira de infância era ministrar aula para a vizinhança. Com 12 anos de idade eu era catequista de adulto. Então, essa é a influência e o que me leva para a filosofia. Daí eu fui para a PUC, em Goiânia, fiz graduação em filosofia dentro do seminário, fiz o curso do seminário, a graduação da Católica, né, da PUC. Depois de ter vivido a experiência do seminário durante 5 anos, eu volto para a minha cidade natal, para o seio familiar, faço especialização em políticas públicas. Dentro de políticas públicas eu estudo cultura, a relação entre sagrado e profano. Então, justamente por causa dessa influência do meu avô, o que é o espaço do sagrado, o que é o espaço do profano dentro da festa da Irmandade de São Benedito. A partir desse estudo, me desperta a curiosidade de buscar a minha ancestralidade também na religião, e não só na cultura, não só na filosofia. Então eu abandono a Igreja Católica e vou frequentar o terreiro de Umbanda. Hoje eu não sou umbandista porque não sou iniciado, mas frequento, estudo, pesquiso. E agora eu me vejo aí em 2 mestrados ao mesmo tempo, né? A loucura da pessoa. Eu sou aluno especial do mestrado em filosofia, que é o primeiro que eu iniciei, né? Eu fiz algumas disciplinas, já fiz 2, estou na 3ª disciplina como aluno especial do mestrado, em filosofia aí na UFO, no Campo Santa Mônica, daí a minha proximidade com o professor Benedito. E atualmente sou aluno regular, né? Estou mestrando em ensino para a educação básica pelo IF Goiano, né? Onde eu estou pesquisando aí as relações étnico-raciais. Bom, então é a partir daí que eu vou apresentar para vocês algumas das minhas inquietudes em relação ao ensino de filosofia. Quando eu retornei para a cidade de Tiltaba, tendo estudado, me graduado em filosofia, a primeira coisa que a gente pensa, né, sair do seio e da proteção da Igreja Católica e voltei para o mundo, né, sair da bolha que é a Igreja Católica para poder voltar para o mundo, eu precisei caçar emprego, né? E fui procurar emprego, já que eu sou graduado em filosofia, vou ministrar aula de filosofia. Só que algo me inquietava, porque o meu discurso, o meu vocabulário não era acessível aos meus alunos. Então, quando eu vou para a sala de aula, a minha grande preocupação é como fazer com que os meus alunos tenham acesso ao conteúdo filosófico, a um currículo que seja legal, acessível a eles, como que eu vou fazer para introduzi-los à história da filosofia. E aí eu começo a minha primeira pesquisa fora da academia, como professor, em tentar trazer para a sala de aula jogos didático-pedagógicos de filosofia que pudessem ensinar filosofia aos meus alunos. E ao começar a fazer essa pesquisa, observação, ir a campo, observar os meus alunos nos nichos sociais que eles frequentavam,
e depois tentar transformar isso em jogos pedagógicos, em jogos didáticos, para ensinar filosofia, é que me veio a inquietação de... Eu estou trazendo para a sala de aula qual filosofia? Existe só uma narrativa filosófica, só uma narrativa epistemológica? Porque o que eu vejo na rua, o que eu vejo dentro de sala, é uma pluralidade de pessoas, de sujeitos. E aí, já que a antologia precisa responder que sujeito é esse, o que constitui, qual a natureza desse sujeito, eu preciso então me dar conta de para qual sujeito que eu estou falando. Que sujeito que eu estou formando, para qual sujeito que eu quero trazer a história da filosofia. E aí a minha inquietação primeira foi: esse sujeito que está dentro da minha sala de aula, o qual eu pesquiso em loco, em nichos sociais fora da sala de aula, ele não se vê representado na filosofia, na história da filosofia, no currículo e nos conteúdos que eu estou trazendo para dentro da sala de aula. Então, minha inquietação, que faz com que eu vá para a filosofia africana, é esse contato com o meu aluno na sala de aula. O meu aluno não está representado nas narrativas epistemológicas que eu trago para dentro da sala de aula. Eu trago para dentro da sala de aula uma única narrativa, que é a greco-romana, eurocêntrica, ocidental, que não representa a diversidade que eu tenho dentro da sala de aula. E aí eu preciso, então, buscar uma filosofia que seja pluriversal, que traga para dentro da sala de aula o mesmo sujeito que eu quero que ele seja constituído a partir da visão filosófica, a partir do olhar da filosofia, a partir da historicidade da filosofia. Então eu preciso trazer também uma filosofia que represente esse aluno, que ele se reconheça enquanto sujeito, que o forme a partir da sua consciência, da sua ancestralidade. E aí é onde eu me vejo obrigado a fazer o que, dentro da filosofia africana, a gente chama de deslocamento epistemológico. O que é esse deslocamento epistemológico? Aquilo que foi referencial para minha formação enquanto filósofo, dentro do curso de filosofia, eu precisava complementar, buscar e conhecer e estudar, pesquisar e trazer para dentro da sala de aula outras filosofias, além da ocidental, da grega, que eu aprendi nos livros, que eu aprendi no curso de filosofia. E isso faz com que não só eu tenha que me desconstruir, porque eu fui criado por essa filosofia, eu fui criado pelo cristianismo, e o meu jeito de pensar, de ver o mundo, foi construído por essa filosofia greca, foi construída por esse cristianismo. Então, é um processo, primeiro, de desconstrução pessoal e, ao mesmo tempo, um processo de pesquisa, de estudo, para poder trazer para dentro da sala de aula outras filosofias. Então, não se trata aqui de desmerecer a filosofia toda que eu estudei na academia, dentro do curso de filosofia, mas de ampliar esse conhecimento com outras narrativas epistemológicas, com outras vertentes, outras visões de filosofia, né, com outros teóricos, com outros centros de pensamento. E aí eu não vou nem citar aqui, porque o próprio Vinícius já disse que já tiveram a oportunidade de estudar e ouvir em outros momentos outras falas de filosofia africana, de como que a filosofia europeia, ocidental, serviu durante um longo período da história da humanidade como referencial para desmerecer outras etnias, dizendo que essas outras etnias não produziam pensamento, se muito produziam costumes, hábitos, cultura, mas não chegava a ser uma demonstração de racionalidade. Né? O que dentro da filosofia africana a gente chama aí de epistemicídio, né? Esse conceito de epistemicídio seria justamente a morte dos conhecimentos que a gente não norteou eles como sendo centro. E a filosofia africana ela está à margem. E aí eu preciso buscar esse conhecimento que está à margem para trazer e para conviver e para correlacionar com essa filosofia ocidental que eu aprendi durante o meu curso de filosofia. Então a sala de aula para mim passa a ser um laboratório.
um laboratório em que eu vou poder vivenciar a minha ancestralidade, a influência que eu tive do meu avô, do meu pai, da minha mãe, da tradição da teologia da libertação, daquilo que eu estou investigando de filosofia africana, e dentro da sala de aula é o cenário onde eu coloco a prova e a prática do conhecimento que eu estou adquirindo, das reflexões, das interpelações, das dúvidas, e são muitas as dúvidas que eu trago para dentro da sala de aula. E aí eu preciso, então, compreender que a antologia, e principalmente a antologia Banto, ela precisa colocar, que é o que eu havia chamado de desconstrução do sujeito, colocar todos os meus juízos de sobreaviso, né? Suspender todos os meus juízos. Porque eu aprendi e tive uma compreensão de mundo que não é a mesma compreensão do mundo dos africanos, dos negros. E esse juízo que eu tenho de mundo, ele me impede, aí eu poderia até citar o empirismo lá, o Francis Bacon, com a teoria dos ídolos, vai me impedir de viver uma experiência. Então, quando o Vinícius me propôs esse tema, eu fiquei até me perguntando, gente, mas eu aprendi na congada, na capoeira, no terreiro, que cultura africana a gente não ensina, a gente vivencia. A gente vai para a roda e pratica. Então você só vai saber o que é um axé quando você estiver lá dentro do axé. Você vai saber o que é uma bênção, o que é fazer um sinal da cruz para poder começar uma roda de capoeira, o que é você pegar na mão e fazer uma oração antes de começar essa roda, né? O que é você respeitar um bastão de um capitão numa congada, o apito, o amor à bandeira, vivendo isso na prática. Então, isso é um sentido de vida, de experiência, que não se ensina. Você vai aprender todos os golpes de capoeira num livro, mas você não vai ser um capoeirista. Você vai aprender todos os toques de samba vendo videoaula, mas você nem por isso vai ser um sambista, porque falta a vivência. Falta o axé que tem ali numa roda de samba, numa roda de capoeira, numa roda de, sei lá, de batalha de hip hop. Então falta algo que a gente não sabe nem explicar, mas a gente vivencia. E aí por isso eu estou dizendo que um dos maiores valores da cultura africana é trazer para a gente um novo sentido de ser humano, um novo sentido de sujeito. Esse novo sentido, ele nada tem a ver com o sentido com o qual nós somos catequizados pela Igreja Católica ou qualquer outra religião cristã. Nada tem a ver com o sujeito eurocêntrico que também fez parte de toda a nossa formação acadêmica, toda a nossa escolarização. Então eu preciso mergulhar de cabeça numa nova perspectiva de mundo. E aí, por isso, essa nova perspectiva, ela me traz outros referenciais epistemológicos, outras narrativas. É o que a gente chama de afrocentricidade. Né? A afrocentricidade é eu buscar lá na África os referenciais teóricos que constituem o meu sujeito. Eu, enquanto homem, negro, sou visto e percebido pela sociedade dessa forma, então eu preciso buscar os referenciais que me constituem esse sujeito. A sociedade, ao me olhar, ela me olha e percebe em mim um homem negro. E ela me valoriza, ela me dá a valoração que ela acredita a um homem negro. Ou seja, o não valor, o não sujeito, o não pessoa. Então eu preciso trazer esses referenciais. Ao buscar esses referenciais africanos, né, que é a afrocentricidade, eu estou trazendo os conhecimentos africanos, esses referenciais teóricos das minhas ancestralidades para a agenda do dia. Né? O que seria essa agenda do dia? Trazer para a discussão, para a pauta de qualquer conhecimento os referenciais teóricos africanos. Então eu preciso trazer isso para dentro da sala de aula. Eu preciso trazer isso para o meu discurso, para o vocabulário que eu utilizo. Então eu vou falar palavras que têm influências norte-americanas, sim. Mas eu preciso também conhecer palavras que têm influências ameríndias, indígenas, africanas, no meu vocabulário. Eu preciso saber
que referenciais teóricos são esses, que vocabulários são esses, então eu estou trazendo para a agenda. Ou o que a gente chama em África, em filosofia africana, de sulear. Já que a cultura eurocêntrica trouxe para o norte o pensamento, né? Então, é um pensamento que está no norte, né? Dá um norte na nossa vida. A África traz o sul para a nossa vida, né? Ela quer ir fazer com que nós deixemos de ter esse conhecimento africano como sendo a margem do pensamento, um conhecimento que é subalterno, que ele está sendo subjugado, para poder trazer esse conhecimento, então, para a luz, para o centro, para a discussão, para o debate. E aí, como eu já havia dito, não menosprezando nenhuma outra forma de narrativa epistemológica, nenhuma outra forma de conhecimento, mas dialogar com esses conhecimentos. Isso enriquece a minha aula de filosofia, enriquece o meu ensinar filosofia, porque eu estou trazendo para o meu aluno uma diversidade de discursos, uma diversidade de narrativas, de epistemologias. E aí, a partir, então, dessas reflexões, é que eu tento compreender a ontologia africana Banto, trazendo aí alguns valores que já comecei a expor para vocês. A partir dessas visões que eu trouxe, da nossa formação eurocêntrica, eu perguntaria a vocês, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida para nós, com essa formação que tivemos, é o mesmo sentido da vida para um africano? A vida tem o mesmo sentido para quem é de centro, né, no centro da cidade, nos centros urbanos, para quem é das vilas, dos bairros, das periferias? Existe um só sentido para a vida? Ou são muitos sentidos? Existe mesmo algum sentido para a vida? Então são algumas perguntas ontológicas, né? Como eu posso compreender o sentido da vida? E aí, utilizando-se, né, das várias e últimas notícias que a gente tem tido de preconceito, de racismo, de morte de homens e mulheres negras no Brasil e no mundo, eu perguntaria, para finalizar as perguntas ontológicas da filosofia africana, que vida merece viver e que vida merece morrer? Quem é que tem esse direito à vida? Ou, utilizando termos aí dos filósofos que citei para vocês, a necropolítica. Quem é que institui o direito à vida? Quem é que institui o direito à morte? Porque isso está bem posto. Qualquer menino que você saia e vai conversar, ele tem muito bem representado, o menino negro, o que coloca a vida dele em risco. Vou citar um fato particular da minha vida. Esses dias agora eu parei, eu tenho uma caminhonete Blazer, e eu parei essa caminhonete num posto escutando rap. E aí o frentista me conhecia, não sei de onde, mas ele falou, nossa, professor, mas o senhor escutando essas músicas? E aí eu fui me perguntar, gente, como que as pessoas já demarcam, marginalizam não só aquilo que é da cultura negra, mas por eu ser um professor, né, apesar de negro, eu não deveria escutar as músicas dos negros. Então, o estudo parece que o conhecimento fez com que me distanciasse ou que as pessoas tivessem um outro olhar. Não, ele é um homem negro, mas um homem negro letrado. E aí eu poderia citar na história do Brasil Machado de Assis, né, que ao mesmo tempo que era negro, poeta, letrado, então as pessoas, por vários momentos históricos, fizeram vista grossa para o fato dele ser um homem negro. Dando prosseguimento, eu quero trazer então alguns valores dessa questão ontológica. E aí, eu já me comprometo com vocês que eu não vou estender, porque eu quero realmente dialogar com vocês. Existe dentro da filosofia 3 linhas ontológicas, né? A linha ontológica que afirma o uno, que seria aí Platão, e que ele vai estar afirmando a questão ontológica a partir de um uno. Então, o Platão, por exemplo, busca lá no mundo inteligível a unidade do mundo, do universo. Então, tudo teria surgido a partir dessa unicidade.
Além de Platão, nós vamos ter Santo Agostinho, que busca em Deus, no Deus cristão, também essa ontologia do uno. Uma outra linha ontológica é a linha ontológica do ser, que aí nós vamos ter como principal representante o Aristóteles, que busca na matéria aquilo que você é, busca nas experiências sensíveis, né, definir o que é e o que constitui o sujeito. E vamos ter também uma linha ontológica cujos principais representantes vai ser Hegel e Heidegger, que é a ontologia do devir, né, do vir a ser, do tempo, da mudança, da dinâmica e da oposição entre o ser e o não ser. E aí, ao citar essas três linhas ontológicas, você poderia me perguntar, bom, e a ontologia Banto, ela está em qual dessas linhas? Em nenhuma e em todas ao mesmo tempo. Porque ela é tanto una, como vai falar da constituição do ser, como também vai falar que a nossa questão temporal ela é diferente. Por exemplo, toda a cultura que eu estou aqui me referindo para vocês, que é a cultura africana, ela é anterior a essa divisão cristã que prega na vinda de Jesus Cristo o início de uma mentalidade, o início da constituição e compreensão de um sujeito, de um mundo. A filosofia africana ela é anterior a essa constituição de mundo, ela é anterior a essa constituição do sujeito, do que é ser homem. Então, eu pensar o sujeito, que é a preocupação ontológica, quem é esse sujeito, do que ele se constitui, eu preciso ter três verbos em mente: ser, tornar e viver. Que eles estão inteiramente ligados às três linhas ontológicas do uno, do ser e do devir. Na ontologia Banto, nós temos ao mesmo tempo que ser, tornar e viver. Nós somos, e para poder sermos, nós precisamos, aos poucos, ir passando por modificações, por construções, e para isso, para passar por essas modificações, interações, relações, eu preciso viver. Viver o quê? Ser o quê? Tornar o quê? O que a ontologia Banto chama de único valor, ou valor vital, né? Que é a força. Então, o sujeito, ele é sua própria força. Ser e força é a mesma constituição, é a mesma coisa para a ontologia. E aí eu poderia citar para vocês, quando Platão, já que eu havia citado lá a ontologia Uno de Platão, quando ele divide o ser humano e divide o mundo, o ser humano em corpo e alma e o mundo em racional e sensível, ele faz essa separação do que é racional, do que é sensível, e há ali um desprezo, um desmérito a tudo que é sensível, a sensibilidade do ser humano. E aí a gente passa a ver o mundo, a partir de Platão e vários outros, depois René Descartes, Kant, Hegel, vão dar uma supervalorização à racionalidade. E isso transmite-se para vários segmentos da nossa vida. O trabalho, quem faz trabalho braçal, bruto, recebe um valor, quem faz o trabalho racional, o intelectual, recebe a mais. Por quê? Porque o racional é visto pela nossa sociedade cristã, eurocêntrica, como sendo melhor. Por que eu estou citando isso para vocês? Porque na cultura africana, ou qualquer outra cultura primitiva, eu poderia citar aí as culturas milenares, indígenas e outras mais, chinesa, o sujeito, ele não é separado, subdividido, ele não é dual entre razão e sensibilidade. Ele é razão e sensibilidade ao mesmo tempo. Você não vai perceber em nenhum movimento cultural africano, negro, afro-brasileiro, essa separação entre racionalidade e corporeidade. Então você vai num samba, numa umbigada, numa manifestação cultural de congada, de capoeira, você vai ver ao mesmo tempo a pessoa tendo que lidar com a sua corporeidade e com a sua racionalidade ao mesmo tempo. Imagina um capoeira numa roda de capoeira sem pensar, só executando golpes, ou um tocador, um dançarino de Congo, Moçambique, de marinheiro, executando só o movimento da dança sem pensar.
Ah, professor, mas isso não é possível? É possível. A gente vê isso hoje em algumas coreografias de danças aí modernas, em que a pessoa, ele é um excelente executor, mas ele não sabe pensar a coreografia, ele não sabe reinventar a coreografia. E dentro dos movimentos africanos, não. Ele precisa ser, ao mesmo tempo, racional e sensitivo. Ele tem uma sensibilidade ao mesmo tempo que a racionalidade. Por quê? Porque o sujeito da ontologia africana, ele não é destituído. Ele não é racional só simplesmente. Ele é racional e sensível. Ele está aí uno nessas duas dimensões de ser humano. E aí, por isso, a definição de homem dentro da cultura banto é corpo, sombra e sopro. Mas quando eu falo para vocês que é corpo, sombra e sopro, não quer dizer que essas três coisas estão separadas. Ela é o que constitui ao homem ao mesmo tempo. O homem é sua corporeidade, é sua sombra, ou seja, aquilo que ele faz, aquilo que ele manifesta, mas é também seu sopro. E o que viria então a ser esse sopro? O ser humano é toda a sua manifestação, seja ela corporal ou até mesmo a manifestação que ele tem após a perda desse corpo, dessa energia vital. E ele pode renovar essa energia vital. Por isso, quando a gente vai numa roda de terreiro, que é a mesma coisa que a gente faz quando está numa igreja evangélica ou está numa igreja católica, que é imposição, transmissão de energia, mas que lá na igreja católica, na igreja evangélica, a gente não dá a importância e o valor que na cultura africana a gente tem. De quando um benzedor, por exemplo, pega um ramo de arruda, guiné, e faz ali uma oração e toca nesse indivíduo com esse ramo, com essa guiné, com essa arruda, há ali uma troca de energia. Há ali um fortalecimento da energia. Assim como as pessoas falam assim, fulano fez macumba para mim. Né? A palavra macumba mesmo é uma oferenda. Né? É rogar uma praga, é usar da palavra, é usar da oração para poder transmitir uma energia. Então há uma transmissão de energia, tanto para o lado positivo, de eu fortalecer a outra pessoa, ou a outra pessoa me fortalecer, como também há uma prerrogativa de eu fazer com que a outra pessoa seja debilitada. E para quem é de axé, para quem frequenta terreiro, sabe o poder que as palavras têm. A igreja evangélica também acredita no poder da palavra. Por exemplo, eu me recordo de situações que vivi com a minha mãe. Dentro da casa de minha mãe, você falar, com perdão da palavra, vai tomar no cu. Ela, menino, que palavrão que é esse? Mas você falar desgraça, ela taca o que ela tiver na mão na sua cabeça. Para ela, você mandar a pessoa ir para aquele lugar é algo que ela reprime, ela não acha certo, mas você chamar desgraça dentro de casa, a palavra tem uma força tremenda que ela não quer essa palavra. E é a mesma coisa que o católico tem, o evangélico tem, por exemplo. Por que apesar de sonoricamente, e aliás não só a sonoridade, mas a tradução da palavra Lúcifer ser muito bonita, o mensageiro da luz, ninguém coloca o nome do filho, do cachorro, do periquito, do papagaio de Lúcifer? É uma palavra que traz um poder tremendo. E as pessoas têm medo do poder que essa palavra tem. Seja para o fortalecer, ou seja para debilitar as pessoas. E aí, na cultura africana, há uma preocupação com a palavra. Por quê? Porque a palavra é o sopro. A palavra é aquilo que você joga para outra pessoa para poder tanto dar energia, força, vitalidade, como também para poder fazer com que essa pessoa perca a sua força, a sua vitalidade e saia dali debilitada. E aí já quase que finalizando aí minha fala, para que a gente possa aí interagir, essa troca, né, que a gente vai chamar aí troca de força, né, dentro da ontologia, leva-se o nome de interação das forças, ou relação ontológica íntima, né, que seria o que na cultura europeia a gente chama de nexo causal, né, de relação ou vínculo entre criador e criatura, inter-relação entre as criaturas, mas que na cultura seja afro-brasileira, ontológica, da cultura banto,
Essa inter-relação das forças entre os sujeitos é necessária. Ela precisa, eu preciso me relacionar, eu poderia até citar aqui para poder parafrasear ou para poder ilustrar melhor para vocês o que havia dito Aristóteles, quando ele fala que o ser humano é um animal político, que precisa manter relações. Dentro da concepção ontológica africana, o ser humano ele é uma força que, para se manter viva, com vitalidade, ela precisa se relacionar com outras forças para se fortalecer, ou até mesmo para se debilitar. Então, ao manter essa relação, ela mantém essa relação, e ao manter essa relação, ela tem tanto o aumento da sua vitalidade, como também a diminuição da sua vitalidade. Buscar a felicidade seria a finalidade do ser humano. Para a ontologia Banto, essa busca da felicidade seria aumentar, né? Criar uma força vital maior. E aí, para isso, ele precisa se manter na relação. Por isso, a importância que tem dentro da cultura africana, em qualquer das suas manifestações, o sentido de comunidade, de circularidade, o respeito aos ancestrais, aos mais velhos. Então, a gente sempre começa uma roda de samba, uma roda de capoeira, saudando os nossos ancestrais que estão ali presentes, estão nos transmitindo energias. Então, há uma preocupação. Ser feliz dentro da cultura Banto é desenvolver a sua força vital, é se relacionar com o outro, é trocar energia, seja esse outro um ser vivo ou um ser não vivo, um ser morto, um espírito, uma ancestralidade em que eu vou poder ali trocar minhas energias. E aí dentro da cultura Banto não tem essa subdivisão dual entre bem e mal, né, que a gente via aí, por exemplo, durante a filosofia medieval, que Santo Agostinho tentou e escreveu tanto contra, né, nos seus escritos aí do período medieval. Para a filosofia e para a cultura Banto, você tanto tem forças que podem ser regidas para o bem ou para o mal. Então, às vezes, quando a gente fala para as pessoas, não, eu sou do centro, sou de Umbanda, sou do Candomblé, sou da Quimbanda, as pessoas dizem, mas espera aí, você é da linha branca ou preta? Você é do bem ou do mal? Não existe essa separação. Todas as forças, energias que são regidas dentro da cultura africana, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, ou para te fortalecer ou para te debilitar. Então, tudo que vem para poder tentar diminuir a sua força vital, o sofrimento, a dor, a injustiça, o aborrecimento, a depressão, são energias que são transmitidas de um corpo para outro, de um ser humano para outro, são energias que são transmitidas a partir de um banho, a partir de um trabalho, e isso é real. As pessoas ficam assim, eu não acredito nisso, eu não acredito em macumba, eu não acredito em trabalho, mas você acredita no padre fazer oração e benzer a água e você beber a água e a água fazer bem para você. Você acredita que o pastor vai orar e a sua vida vai virar um mar de bênção. Qual que é a diferença? O que eu disse para vocês, a gente precisa perder, para mergulhar na cultura africana, o nosso olhar, que já foi, como dizia Francis Bacon, criado cheio de ídolos que nos atrapalham, faz com que a gente tenha precipitações, preconceitos diante de uma nova epistemologia, diante de um novo conhecimento. Para finalizar, eu quero só citar para vocês que um dos principais obstáculos, então, que eu tive e que qualquer um vai ter, tendo sido educado pelo cristianismo, para poder viver essa nova ontologia, essa nova epistemologia, esse novo conhecimento, é justamente, olha que irônico, ao mesmo tempo que você quer conhecer, que você tem curiosidade, a curiosidade te desperta, ela te amedronta, mas ao mesmo tempo, quantos de nós não está indo na igreja, e aí a hora que tem um problema que a igreja não está dando conta de resolver, você vai lá para poder, não custa nada, né? Ir lá tomar uma bênção, um passe, não custa nada fazer uma operação, uma cirurgia espiritual, é uma ajuda a mais. Sendo que a sua própria igreja, a sua própria religião poderia te dar esse alento, mas como faz parte da nossa cultura, está enraizado, faz parte da sua ancestralidade, você acaba querendo buscar
esse sentido de vida, esses hábitos, esses costumes que seus antepassados já viveram e que está, de certa forma, aí enraizado em você. Então, você quer, de certa forma, fazer com que isso se torne vivência para você, aprendizado para você. Então, as pessoas acabam tendo essa força vital que é real, é invisível, mas é a suprema força que existe do ser humano e que constitui o ser humano enquanto um ser que existe, que vive, que renova sua vida, que extrai sua força na relação com o outro, na relação com as criaturas, na relação com a natureza. E aí, se vocês forem pesquisar todos os elementos da natureza, dos próprios seres, a origem, o crescimento, a mudança, a destruição, a realização, a causalidade, a natureza do ser, isso tudo tem dentro de qualquer cultura. Não precisa ser só dentro da cultura ocidental. A indígena, a africana, qualquer outra cultura tem todos esses referenciais. O que a gente precisa é ir estudar, conhecer, tirando a venda dos nossos olhos que nos impede de poder mergulhar e viver uma experiência rica, pura, de um conhecimento que é ancestral, que é a cultura aí, no caso hoje, Banto. Eu acho que seria isso que eu teria que poder começar a provocação a vocês. Espero eu ter despertado a curiosidade em vocês de tentar conhecer um pouco da filosofia africana. Eu não quis e não tenho a preocupação de ser acadêmico ao falar, para poder ser mais didático e ter a possibilidade de despertar mesmo a curiosidade das pessoas de irem a fundo e ter uma vivência aí do que vem a ser essa filosofia africana. Seria isso, Vinícius. Professor, muito obrigado pela fala. Oi? Eu gostaria de... não sei se deu eco aí minha fala. Sim, mas pode repetir. Eu gostaria de começar com uma pergunta que tem a ver precisamente com o tema, né, da nossa live, que é essa interação entre o ensino de filosofia com a filosofia africana. Que eu estou pensando aqui especificamente naquela lei de 10.639, correto, né, de 2003, sancionada pelo presidente Lula, que atesta a obrigatoriedade do ensino de história, não sei se tem filosofia, mas deu uma travada aí. Você conseguiu entender a pergunta? Sim, eu consegui entender. E foi isso. O senhor conhece bem essa lei, né? Daí eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como que a gente poderia ter efeitos práticos, concretos, para a efetivação dessa lei no âmbito tanto público quanto privado das nossas escolas, incluindo tanto o fundamento médio, que a lei contempla todas essas particularidades, né, a partir de uma ontologia Banto. Ok, vamos lá então. Aliás, eu vou até trazer para você, o Vinícius, e para o público que está aí nos acompanhando, algumas experiências que tenho vivido na pele, e não só na escola em que ministro aula, aqui em Ituiutaba. Eu ministro aula na Escola Estadual Governador Israel Pinheiro, e dentro dessa escola eu tenho um coletivo de professores, nós somos 15 professores, que coordenam um projeto chamado Africanidade no Espaço Escolar. Uhum. Como você citou a lei 10.639/03, e ela institui, já tem anos isso, para que tenha no âmbito da escola o ensino de cultura e história afro-brasileira e africana, e ela não especifica em que disciplina, em que componente curricular deveria ser estudado história e cultura africana. E geralmente a gente vê as escolas aplicando essa lei, cumprindo com essa lei, só simplesmente ou na disciplina de história ou na disciplina de geografia. Como se as outras disciplinas, ciências, biologia, química, física, matemática, ciência da natureza,
matemática e suas tecnologias, língua portuguesa e suas tecnologias, ou as ciências humanas, as outras ciências humanas, filosofia, sociologia, geografia, não tivesse a obrigatoriedade de ensinar ou de cumprir essa lei. Essa é uma das preocupações que eu estou trazendo até para o meu mestrado em filosofia aí na UFO, né? Como que eu devo pensar num componente curricular que contemple essa lei, que contemple e traga não só a ontologia banto, mas as outras ontologias africanas, indígenas, para dentro do âmbito da sala de aula. Então, eu já pratico na escola em que eu leciono algumas experiências nesse sentido, de trazer não só a filosofia africana, alguns pensadores africanos e afro-brasileiros para dentro da sala de aula, alguns escritos, como também algumas reinterpretações, por exemplo. A filosofia africana questiona, por causa da sua ancestralidade e a sua temporalidade, o próprio surgimento e nascimento da filosofia, que ela não seria grega, mas seria africana, teria nascido lá no Egito, às beiras do rio Nilo, e era território africano. Então, só de trazer essas discussões para dentro da sala de aula, ou essas outras epistemologias, você já faz com que o aluno tenha um grau de conhecimento, reflexão, criticidade maior. Por quê? Porque você está dando um leque de narrativas epistemológicas para que ele possa pensar e se constituir enquanto sujeito. Então, eu acho que o grande diferencial de trazer essa diversidade para dentro da sala de aula é que a lei permite que seja não só história, geografia, mas a sociologia, a filosofia e qualquer... Eu conheço pesquisas acadêmicas, por exemplo, na área de química e da lei 10.639, matemática e a lei 10.639, física, os primeiros grandes construtores brasileiros de ponte são africanos, que são os irmãos Rebouças. Então eu preciso trazer esse conhecimento para dentro da sala de aula. O ano passado eu fiz com os meus alunos nessa escola e com os professores do coletivo a pesquisa, e eles apresentaram essa pesquisa num evento filósofos, pensadores, escritores, mulheres e homens negros que influenciaram a vida, a ciência, a história da humanidade de alguma forma. Então, eu trouxe para dentro da sala de aula 100 nomes diferentes para poder servir de referência para os meus alunos. E ao irem pesquisar esses 100 nomes e escolher um para poder lhes apresentar, fazer um banner no formato científico, acadêmico, para fazer a apresentação num seminário ético-racial, esses alunos puderam conhecer não só os 100, mas eles acharam vários outros pensadores contemporâneos e antigos que eles puderam viver e experimentar um pouco do que seria a prática, então, dessa lei dentro do âmbito da filosofia. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, é trazer algumas experiências em que o aluno possa, na prática, ter a possibilidade de dialogar com outras formas de conhecimentos, com outras formas de cultura, e que eles possam não só dialogar, mas como a cultura africana traz muito isso, que ele possa vivenciar essas práticas, vivenciar essas culturas na prática, né? No fazer do dia a dia, que foi um pouco disso que eu e os demais professores do coletivo tentamos trazer para dentro da sala de aula, um pouco da vivência da cultura africana. Perfeito, professor. Eu quero agradecer o senhor em nome do PET, né, pela excelente live. Eu particularmente gostei muito. Eu já tinha lido um pouquinho sobre a ontologia Banto, meio que de terceira mão pelo Aimé Césaire, né? Que ele fala um pouquinho de como que essa ontologia foi manipulada por um padre a fim de legitimar a hierarquização de raças, né? Lá no interior do continente africano. Mas com essa sua abordagem mais ampla, com certeza deu para fixar um pouco mais o conteúdo na mente, e com certeza os materiais que eu já tenho disponível aqui eu vou usar com base na leitura que o senhor nos deu hoje. Então, mais uma vez eu quero agradecer em nome do PET, em nome do professor
José Benedito, pela sua participação, pelas suas excelentes falas e colocações, né? E a gente espera ter mais do senhor aí nessa participação com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou lisonjeado, honrado de ter participado aqui do PET. O professor Benedito, ele me disse que, por causa da proximidade comigo e tudo, das discussões que a gente tem feito na orientação, ele quis criar o PET de filosofia preocupado com um viés também que fosse para a filosofia africana. Então, eu fico feliz de ajudar ao Instituto de Filosofia a repensar até mesmo as suas práticas, né? Ainda que seja de forma lenta, gradativa. Eu sei que esse ano, por causa da pandemia, o PET mesmo de filosofia e as atividades que a gente tinha pensado e planejado para a filosofia africana dentro do Instituto não pôde ser realizado da forma como a gente queria, mas se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder aí viver um período bem rico acadêmico, de pesquisa, de investigação dos valores da cultura e da filosofia, não só africana, mas também indígena e outras mais que a gente possa aí banhar nas suas fontes, mergulhar nas suas fontes e trazer isso para as nossas práticas cotidianas, seja das salas de aula ou das nossas vivências pelo mundo. Eu agradeço muito, Vinícius, foi excelente estar aqui com você, estar com as pessoas. Obrigado às muitas pessoas que estão aí me parabenizando. Eu só quis aqui colocar um pouco das minhas reflexões e angústias para despertar a curiosidade de vocês,